Shabbat Shalom para todos. Muito bom estarmos juntos mais um Shabbat. Esse Shabbat em que vamos estudar a Parashá Vayishlach. E, como sempre, estar diante do Eterno para estudarmos, para ouvirmos a sua voz é especial, muito especial. Estarmos na sinagoga, termos o shiur e entendermos o que Hashem tem para nós através das palavras da Torá, revelações, lições diárias, lições para a nossa vida e muito importante também enxergar o Mashiach, Yeshua, nas palavras da Torá, como ele mesmo disse, que a Torá e os escritos e os profetas testificam dele. Então, quando nós entendemos isso e vemos isso, tudo fica mais pleno, mais completo. Bom, como cada Shabbat, nós temos aí um resuminho, uma folhinha, todos pegaram? O Kitsur. Então, na nossa folhinha está escrito assim: Parashá Vayishlach, que está registrado aí, Sefer Bereshit, Gênesis, capítulo 32, do verso 4 até o capítulo 36, verso 43. Existe esse 3 aí entre parênteses do lado do 4, porque em algumas traduções, em vez de ser o verso 4, é o verso 3. Ok? Haftarah Vayet, desculpe, saiu Vayet aí, mas é Vayishlach, tá? Oséias, capítulo 11, do 7 ao capítulo 12, verso 12. Por que tem um A entre parênteses aí? Para dizer que essa é a leitura Ashkenazi. Tá? E Ovadia, ou seja, Obadias, o profeta, capítulo 1, verso 21, é a parte Sefaradi. E na Brit Hadashah nós vamos ter 1 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 13, e Sefer Hitgalut, que é Apocalipse, capítulo 7, do 1 ao 12. Então essas são as referências tais quais nós temos relativas a essa Parashá Vayishlach. Ok? Bom, essa é a 8ª porção do ciclo anual de estudos da Torá. Então, essa é a 8ª porção, né? É o 8º Shabbat desde o início aí da renovação do ciclo, né? Veremos o retorno de nosso pai Yaakov de Padan Aram. Na sua grande angústia tem um encontro sobrenatural e mais uma vez Hashem se revela a ele. Volta em segurança a Betel e retorna para a casa de seu pai em segurança. Com o nome mudado, Israel e seu irmão Edom tomam caminhos diferentes, mas o príncipe de Deus permanece em Canaã. Então vamos aqui ao Kitsur, né? Ou seja, são todos os pontos da Parashá, eu acho importante, para que se tenha uma visão geral de todo o assunto da Parashá. Yaakov enviou, daí o termo Vayishlach, mensageiros Malachim. Yaakov sente medo e angústia. Yaakov divide o acampamento em 2. A Tefilá, oração de Yaakov Avinu em Arvit. Mais uma vez vamos ver aqui o tempo da oração de Yaakov. Yaakov atravessa a família e os bens pelo val de Yavog. Yaakov volta para orar. Yaakov luta com um homem, o Malach. A luta vai até o amanhecer, Shacharit. Yaakov é ferido pelo Malach na coxa e abençoado ali. Yaakov, preste atenção nisso, Yaakov, Peniel e Penuel. Vamos ver essas três coisas nessa parte. Yaakov prostra-se 7 vezes diante de Esav. A face de Esav é a face de Deus. No passo do gado e das crianças, de Padan Aram a Shechem, Siquém, e o altar Elohei Israel.
Diná é humilhada, uma aliança é proposta, a Brit Milá, a intenção dos siquemitas não era boa, a morte dos siquemitas por Shimon e Levi, finalmente a chegada a Betel, Jacó cumpre sua promessa, o povo de Jacó deixa a idolatria, o povo de Jacó só vai deixar a idolatria aqui, tá ok? Vamos ver isso. Finalmente de Jacó a Israel, o príncipe de Deus, próximo a Efrata, Binyamin nasce e Raquel morre, Rachel é sepultada em Efrata, Beit-Lehem, que é Belém, Reuven desonra o seu pai, a lista dos filhos, a morte de Yitzhak e a genealogia de Esav. 2 parashotes atrás nós terminamos a parashá com a genealogia de Ismael. E agora nós estamos terminando a parashá com a genealogia de Edom. Então, isso são todos os pontos que vamos ver aqui na parashá. Tem uma folhinha extra aí com a família de Jacó, né? Então você tem as esposas oficiais, as concubinas e os filhos que Jacó teve com cada uma. Ok? Então aí você vai entender melhor por que Simeão e Levi tomaram as dores de Diná, quando ela foi humilhada, ela foi estuprada praticamente pelo filho de Ramor, da cidade de Siquém. Então, porque eles eram filhos da mesma mãe, né? Bom, então vamos lá. Eram filhos de Leia. Então houve uma certa atitude, né, maior assim de Simeão e Levi, por serem os irmãos mais velhos. Bom, então, nosso primeiro ponto aí, Jacó enviou. Então, temos aqui, olha, abra por favor, Bereshit, Gênesis, capítulo 32, verso 4, em algumas traduções, verso 3. Recebe? Nos diz assim: E Jacó enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esav, seu irmão, em direção à terra de Seir, a região de Edom, com essas instruções: Eis o que vocês devem dizer a Esav, meu senhor. Sou seu servo Jacó diz: Tenho vivido com Labã e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio estas notícias a meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Vamos ao encontro de Esav, seu irmão, e ele vem a seu encontro. Com ele estão 400 homens. Então, primeira coisa que a gente vai observar aqui, há muita coisa escrita acerca dessa parashá. Há muitos comentários sobre esta parashá, principalmente no que diz respeito a esse termo, o próprio nome da parashá, que é Vaishlach, que quer dizer enviou. Enviou o quê? Está dizendo aqui, Jacó enviou mensageiros, e a palavra mensageiro em hebraico é malar. Diga malar. Malar é o mesmo termo para mensageiro e anjo, porque a palavra anjo no hebraico quer dizer mensageiro. Então, a mesma palavra que eu uso para expressar um ser angelical, ou seja, um mensageiro angelical, malar, é a mesma que eu vou usar para o mensageiro de um rei comum. Compreendem isso? Então aqui, é lógico que o texto literal, no Peshat, simples, no textual, Jacó está mandando pessoas, servos dele, mensageiros. Mensageiros estes que poderiam perder a cabeça. Certo? Estou mandando mensageiro para o meu irmão Esaú. Esaú tem aquela mágoa de Jacó anterior, porque foi roubado, foi enganado, e ameaçou ele de morte. O que ele não faria com esses mensageiros? Não é? Então nós vemos aqui
alguns pontos sobre a questão do enviar mensageiros. Quais são as lições que isso pode nos trazer? Inclusive, nós vamos ter aqui, eu vou citar para vocês as referências, tratados do Talmud, que vão relatar alguns pontos que Yeshua já tinha falado há muito tempo. O Talmud é da época quase medieval, início da Idade Média. E Yeshua está lá atrás, antes da Idade Média, né? Ano 30 da Era Comum. Então, são três conceitos diferentes da relação entre o emissor, né, o mechaler ou o choler, aquele que está enviando, e o emissário, aquele que está indo com a mensagem. Certo? Bom, o emissário de alguém é como se fosse a própria pessoa. O emissário é considerado uma extensão do emissor. Ou veja, estou mandando alguém levar a mensagem. Diga para fulano esta mensagem. Então a pessoa que está levando a mensagem de quem? Então ele está estendendo a minha voz até, embora ele é uma pessoa em particular, mas é ele que está levando a minha voz. Então ele está estendendo, é como se estivesse estendendo o meu braço. Ele está levando o meu braço, né? Para entregar uma mensagem minha. Então, olha que coisa interessante, como se fosse uma mão longa. Isso está no Shulchan Aruch, Rosh Mishpat 182:8. Essa referência de um comentário sobre que o emissário de alguém é como se fosse a própria pessoa. O emissário é considerado uma extensão do emissor, que falamos aqui. E aí vem um paralelo muito interessante com, aí voltamos àquela questão do hebraico, né? Tenho certeza que todos vamos estudar hebraico juntos. E a importância de você ler o texto, conseguir ler a palavra em hebraico, e você vai fazer a sua própria exegese, você mesmo vai ver no dicionário, você vai ver os radicais da palavra e você vai entender o que eu vou falar agora. Como as palavras estão relacionadas entre si, tem tudo a ver uma com a outra. A palavra zeroa quer dizer braço. Zera quer dizer semente. Compreende isso? A semente é uma extensão do braço do semeador. Para você entender, a palavra semeador é zorea. Lizroa, o verbo lizroa quer dizer semear. Lizroa. Então, quando eu conjugo no presente, fica zorea. Zorea, semeador. Zerua, braço. E zera, semente. Se vocês olharem para as palavras, vocês vão ver as mesmas letras nas palavras. As palavras estão relacionadas umas com as outras. Acabam sendo derivadas de uma das outras. Então, o semeador, ele é semeador porque ele estende o seu braço para lançar a semente. Então, acaba que a semente que chega ao solo, ela está vindo pela extensão do semeador, que é o seu braço. Então, zera, zerua, zorea. Muito bem. Essa missão confiada daquele que é o emissor para o emissário, primeiro, a possibilidade do emissário agir em função de um emissor depende deste doar-lhe poderes para tanto. Lógico, se eu vou enviar um mensageiro, eu estou dando autoridade, ele vai falar no meu nome. Uma pessoa que eu não quero que informe nada a meu respeito, eu não vou dar essa autoridade. Não é isso? Então, se o mensageiro chega com uma mensagem, é porque foi dado a ele a autoridade para representar aquele que mandou a mensagem. Portanto, se um emissário se desvia das suas instruções, ou seja, das instruções do seu emissor, sua missão é revogada. Ele foi reprovado. Foi dada uma missão a ele para representar e transmitir a mensagem e ele não fez. Então, foi desprezado. Também Shulchan Aruch, a mesma referência, Rosh Mishpat 182:2. Eu tenho certeza que na mente de vocês estão lembrando das palavras de Yeshua. Né? Primeiro, que o emissor, ele dá essa responsabilidade
para que seja transmitida a sua mensagem, e ele dá uma condição, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto, não serve para trabalhar. Quando fala não é apto para o reino de Deus, para o Malhut, ele está falando de trabalho, porque arado e campo fala de trabalho. Não está falando de salvação, nada disso. Ele está falando que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto, não serve para trabalhar. Melhor que nem chegue perto, para não atrapalhar quem está trabalhando assim. Então é isso que Mashiach está dizendo. O ponto 2, nós vamos voltar a cada ponto depois. Para obter sucesso, o emissário precisa utilizar suas próprias habilidades, dedicando seu intelecto, sua energia e tarefa, usando sua própria iniciativa. Lógico, se você envia um mensageiro e esse mensageiro não quer ir, se ele não está disposto a ir, naturalmente ele vai voltar ou ele não vai sair do lugar. Tem que ser pessoas dispostas a ir, para que a coisa aconteça. Também no tratado Gittim 23a, afirma que o emissário tem que ser capaz de aceitar e cumprir responsabilidades. E aí lembramos aqui da mão arada, ou seja, foi dada uma responsabilidade. Você quer? Quero. Então, não pode voltar. Você tem que ir até o final com a sua responsabilidade. Agora analise comigo. Jacó está dizendo para um dos servos dele assim, olha, vai, leva esses presentes para o meu irmão e diga para ele, o teu servo Jacó mandou esses presentes para o senhor. Mas, é lógico, que ele poderia chegar lá e perder a cabeça. Poderia ser uma ida sem volta. E o servo foi. O servo cumpriu o que o seu senhor mandou. Ele poderia ter fugido. Vou aproveitar que eu não vou perder nem minha cabeça, nem volto para a mão de Jacó, senão eu vou sofrer também, eu vou embora. Mas não, ele segue o caminho e ele cumpre a mensagem, sabendo que ele poderia perder a cabeça dele. Qualquer outra concepção, embora possa parecer benéfica, é um desvio da missão, ou seja, nós chamamos de Embraxelefut. Então, qualquer outro tipo também de benefício que se possa ter para que atrase a mensagem, ou que possa encurtar ou alongar essa mensagem, pode também ser uma forma de se entender que não cumpriu a missão adequadamente ou corretamente. Então, olhando para todas essas aplicações, é impossível não lembrar de Yeshua enviando, comissionando os seus talmidim. Ele como emissor e nós como emissários. Então, muito importante a gente entender na Parashá Vayishlach esse conceito de enviar mensageiros. Voltando a dizer que boa parte dos comentários e interpretações, principalmente cabalísticos, vão dizer que Jacó enviou anjos para falar com Esaú. Enfim, lógico que o texto está mostrando que eram servos e não anjos, né? Ou seja, são os termos, o termo polivalente, da questão de ser mensageiro angelical e mensageiro aqui no plano físico. A palavra Vayishlach significa ele enviou. Isto quer dizer que nossa Shlichut, missão, inclui a delegação de outros, ou seja, na realidade, aquele que nos comissionou, né? Continuando ainda. Bom, Tratado Kiddushin 41a, estamos falando de referência do Talmud, diz o seguinte, que cada um tem que inspirar os outros a assumirem parte da tarefa. Isso está no Talmud, eu estou falando do Talmud, não estou falando nem da Brit Hadashah. Para usar a expressão dos sábios, Shaliach ou Seshaliach. Um emissário faz outro emissário. Não tem como não lembrar Yeshua de fazer discípulos, fazer Talmidim. Então, assim, o que os rabinos estão tratando no Talmud, a Brit Hadashah já dizia há muito tempo. E Yeshua também já dizia há muito tempo. Então, só para a gente entender que realmente nós fomos enviados. E falar de envio, falar de missão, Shelichut,
O judaísmo rabínico, ele difundiu essa mensagem que eu vou dizer agora, de que o judaísmo não é proselitista, de que o judaísmo não está interessado em ganhar ninguém. Só que isso é extremamente contra a Torá. Porque a Torá foi dada como uma luz para o mundo. E aí é o que eu já falei aqui. Ser uma luz, como um farol, que está lá no meio da escuridão e você tem um ponto de referência, é uma coisa. Para eu ter essa luz, eu tenho que ir lá. Mas se eu não puder ir lá, se eu não conseguir chegar lá, estarei fadado a ficar a vida inteira só olhando para a luz lá. Porque ela não vai chegar até mim. Compreende isso? Uma luz inerte lá brilhando do outro lado. Eu não consigo ir lá, porque há muitos que vão, atravessam o mar, atravessam montanhas e chegam aonde está a luz. Mas outros não. E Yeshua fez totalmente o contrário do conceito que já estava havendo no seu tempo. Existia uma classe farisaica que saía para fazer discípulos no mundo, na época de Yeshua. Inclusive, eles viajam o mundo inteiro para fazer o prosélito e fazer ele digno do inferno 2 vezes, por causa das tradições. Mas já havia uma gama também de partidos judaicos que já tinham essa mentalidade. Nada de goi no nosso meio, nada de gentio no nosso meio, desse povo para lá, vamos viver nós aqui. E Yeshua foi totalmente contrário a isso, fazendo o quê? Comissionando 12, e desses 12, na verdade depois era 70, depois partiu para 12 principais, desses 12 o mundo inteiro. E a missão mais importante, ir e fazer talmide de todas as nações, começando lá em Jerusalém, Yehudá, Shomron e os confins da terra. Então, Yeshua é aquele da qual o profeta Yeshayahu, Isaías, disse que ao povo que habitava nas trevas, uma luz brilhou. Brilhou onde? Lá do outro lado do mundo? Não. No meio do povo que estava habitando em trevas. Que povo é esse? Os americanos? Os chineses? Os romanos? Quem estava habitando em trevas? O próprio povo de Israel. Israel estava habitando em trevas. E está escrito o profeta Isaías falando do seu próprio povo, dizendo que o Mashiach chegaria nesse período de trevas, escuridão espiritual. E Yeshua ia aonde estavam as prostitutas, onde estavam os cobradores de impostos. Porque para eles, vir para o meio dos tzadikim, dos justos, era quase que impossível. Ninguém queria estar perto de um cobrador de impostos. Ninguém queria estar perto de uma meretriz. De um leproso nem se fala. De um doente, nem sempre. Muitos nem entravam nas sinagogas. E Yeshua saiu das sinagogas para as ruas, para os vales, para os lugares aonde estavam trevas. Se podemos enxergar a vida das pessoas que buscavam a Torá e viviam a Torá como casas acesas, né? Lâmpadas acesas. Mas volto a dizer, lâmpadas acesas lá. Estou dizendo que eles não eram justos e que eles não tinham Torá, não é isso. Mas eram lâmpadas acesas, paradas, inertes, em que os outros estão do lado, morrendo, perecendo, mas eles não saíam de lá. E Yeshua faz justamente ao contrário, sai de lá e vem trazer luz para quem não consegue ir até onde está a luz. E ele vai fazer a mesma coisa com aqueles que ele comissiona. Por isso eu estou falando sobre o Vaishla, o enviar. Ele nos enviou. Sempre gostamos de falar e de aplicar a mensagem rápida lá, para a semana que entra, somos luz. Yeshua disse, Atem or haolam, vocês são a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade, esconder uma cidade edificada sobre um monte, não tem como. Ó, a cidade está lá, ó, não é assim? Está lá parada, não tem como esconder. Você não tem como esconder uma pessoa que é justa, uma pessoa que está brilhando, não tem como, mas a cidade não vai vir até você. Não dá para esconder, mas também ela não vai vir até você. Mas e o candelabro? Ele diz, não se pega um candelabro e acende e coloca debaixo da mesa. Tem que colocar onde? Em cima, para dar luz a todo mundo que está no ambiente.
Então, sim, para dar luz ao ambiente, esse castral tem que estar perto. Mesmo que em cima, no velador, mas ele tem que estar perto, senão não vai adiantar nada. Você vai estar longe de novo e as pessoas que estão aqui vão estar em trevas. Compreendem isso? Então, esse conceito de enviar é muito importante para nós. Muitas pessoas compram a ideia de, não, judeu não fala de Torá para... Existe essa expressão. Não se fala de Torá para Goi. Não se ensina a Torá para gentio. Não foi o que o Eterno falou no Monte Sinai, não foi isso que ele disse. Mas, lamentavelmente, a tradição vai dizer isso. E aí tem uma opção de gente comprando esse doce e ficando com a Torá só para si, né? Que é o que mais entristece e irrita ao mesmo tempo. Pessoas que não conheciam nada, não viviam nada e eram carentes da misericórdia infinita de Deus, que usava tantas outras pessoas, né? Via Deus falar com ele até nos papelzinhos, num folhetinho no chão, no passarinho cantando, na borboleta passando, né? Aí agora que conhece a Torá, que fala assim, não, você não pode falar Torá, não precisa falar Torá para ninguém, não pode ensinar para o goi. Como não? Como não? Como as pessoas saíram das trevas se a luz não chega lá? Como as pessoas entenderão se não há ninguém para falar? E já foi isso que Rabi Shaul disse? E como é que podem falar se não forem enviados? Entende isso? Vaishla, a Parashá está dizendo, Jacob enviou mensageiros a Esaú. Se a gente for entrar então no paralelo de Jacob, Israel, e Esaú, Edom, Roma. Então, se houve mensageiros da parte de Jacob para Roma, mensageiros do povo de Israel para Roma, como estamos tendo hoje. Embora não somos servos de Roma, aqui era um outro contexto. Aqui era a humildade de Jacob para dizer, assim, eu quero paz com você, eu não estou aqui usurpando o direito que meu pai me deu, né? Meu pai me abençoou, mas eu quero paz com você. E nós vamos ver isso mais detalhadamente. Justamente olhando agora para o texto em si, Jacob vai aumentar a angústia e o medo de Jacob, porque os mensageiros que vão retornam. Que alegria, ninguém perdeu a cabeça, né? Mas, olha, teu irmão está vindo ao teu encontro com 400 homens armados e montados a camelo. Acabou, estou morto. Né? A angústia aumenta. E ele, Jacob, por que essa angústia é redobrada? Quando Jacob foi de Canaã para Arã, ele estava sozinho. Agora, Jacob tem 2 esposas, 11 filhos, servos e gado. Mas não em relação ao gado, aos bens, mas ele tem 2 esposas e 11 filhos, ele não está sozinho. E eram adolescentes e crianças e bebê. Né? Ou seja, e agora? O que eu faço? Correr, eu não posso correr. Pegar um bastão, lutar, vou lutar, mas vou morrer. Mas e meus filhos e as minhas mulheres? Você compreende a angústia de Jacob? Então, os mensageiros voltaram e trouxeram esta mensagem para Jacob. E agora Jacob vai ficar entre a promessa do eterno Deus e a sua realidade do momento. Eu quero lembrar a vocês que na Parashá passada, quando Jacob passou por Betel, ele fez uma promessa a Deus. Não foi? Ele disse, achando-se, se o Senhor for comigo, me proteger, me guardar, levar em segurança, chegar, o Senhor me der comida, me der roupa, e o Senhor me trouxer até a casa do meu pai em paz, o Senhor será o meu Deus. Será o meu Deus. Aí falando, porque não era? Era, mas não era intimamente. Ele não tinha a experiência com Deus. Ele tinha Deus conceitualmente, o Deus do meu pai Isaac, o Deus do meu pai Abraão. Mas dizer, meu Deus? Não, ainda não. E Jacob chegou em Arã e encontrou uma família de idólatras.
com deuses familiares, enfim. A Raquel era idólatra. A Leia era idólatra. Todos ali eram idólatras. Ia falar, Douglas? Mas ele está ali, porque o objetivo dele, nós falamos na outra paraxá, que o objetivo principal era o quê? Arranjar uma mulher dentro da sua própria família. Essa foi a primeira preocupação. Não das filhas de Canaã, mas dentro da própria casa. Yaakov, Vayetze, que nós vimos na paraxá, não foi fugindo, foi saindo com o objetivo de conseguir uma esposa para si, para dar continuidade à descendência. Só que quando chega lá o quadro da casa é o mesmo quadro da época que Rebeca, quando saiu de lá. Idólatra. Betuel, o idólatra, o pai de Rebeca, pai de Labão. Yaakov chega lá e encontra o mesmo perfil. Só que quando Yaakov chega lá, ele começa com a sua postura a transformar o ambiente. Porque ele vem falando de Abraham, ele vem falando de Isaac, ele vem falando das experiências dos seus pais, ou seja, do seu pai e do seu avô, com o Deus de Abraão. O Deus que tirou Abraão de Ur. Ora, a família dele também conhecia, porque eles vieram de Ur. Betuel e tanto Rebeca quanto Labão conheciam a história. Só que agora Yaakov chega, não chega com ídolo. Yaakov chega com a experiência que ele teve com Deus lá em Betel, quando não tinha nada. Quando ele chega em Harã, Deus irá o abençoar. 14 anos trabalhando, e falamos aqui, o sol consumindo ele de dia e o frio à noite. Quase não dormia. 14 anos sendo explorado por Raquel, né? Porque os 14 anos foi por Raquel. E mais 6 anos, completando 20, pelas cabras e as ovelhas malhadas. 20 anos sendo seu salário mudado 10 vezes. Embora ele vai ficar meio que na gaveta essa ideia da Eshibá de Shem, porque ele não teve tempo para isso. Mas tudo bem, deixa isso para depois. Mas Yaakov teve revelações da parte de Deus quando o anjo disse para ele: bota as varinhas lá, que vai dar certo, as cabras vão nascer malhadas, listradas, pintadas, e eu vou te abençoar. Agora Deus aparece a Yaakov e diz: volta para a tua casa, volta para a terra dos seus pais. Chegou a hora, 20 anos se passou, agora você tem que ir embora. Labão vem atrás, tenta matar ele, mas Deus fala para não matar. Jacó agora entra em Canaã pelo norte, de Padã Arã, aonde Labão o encontrou, nessa mesma região agora, onde está o Val de Jaboque, é que ele vai passar uma outra experiência com o sobrenatural. Só que estamos aqui nesse ponto. Mensageiros voltaram, se seu irmão está vindo de Seir com 400 homens armados. O que vai acontecer? A família de Jacó está cheia de ídolos com eles lá ainda. Ele está vindo lá de Arã, mas Raquel está cheia de ídolos com ela. Todos os outros servos têm ídolos particulares também. Então assim, o único que não é idólatra aqui é Yaakov, é por aí. As crianças não vão contar, as crianças e os jovens, adolescentes, não tinham experiência de nada, enfim. Mas estão crescendo nesse meio. Por que a angústia de Yaakov aumenta? Por causa de tudo que ele tem agora. Mas vamos ver o desenrolar da história, nós vamos ter algumas coisas da parte do Criador para nós aqui. Continuando, diz assim, verso 8. E Yaakov sentiu muito medo e angústia. Ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado e os camelos que estavam com ele em 2 grupos. Olha o que eu estou dizendo. 2 grupos. Dizendo, se Esav vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Então Yaakov disse, aí agora ele vai orar. Ele vai dizer, Deus de meu pai Abraham e Deus de meu pai Isaac. Cadê? Não é meu Deus, não é? É o Deus de meu pai Abraham e o Deus de meu pai Isaac. Adonai
que me disse: volte para a sua terra, para seus parentes, e eu farei bem a você. Não sou digno de todo o amor e fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois atravessei o Iordão apenas com meu cajado. No entanto, tornei-me agora 2 grupos. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Tenho medo dele, temo que ele se aproxime e me ataque, sem se apiedar das mães ou dos filhos. A grande preocupação de Jacó. Tu disseste: com certeza eu farei o bem a você e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos da areia do mar, tantos que não podem ser contados. Ele permaneceu ali naquela, então ele estava orando à noite, às 20. Então escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esaú, seu irmão. Então, antes de falar dos presentes, ele dividiu o seu acampamento em 2. Por quê? Se pegasse uma, salvaria o outro. É o que ele mesmo justifica, isso. Mas, então, ele tirou essa ideia. O pavor e o medo que ele sentiu, né? E porque ele achou que era a melhor postura dele, né? Ele ficou entre a cruz e a espada, né? Certo. Vai todo mundo, vai um grupo, qualquer um que eu perder, mas aí ele fez, né? 2 grupos. Pelo temor, né? Mas ele teve uma ajudinha. Quem deu essa ajudinha? Então, dá uma olhadinha no final da paraxá anterior, capítulo 32, verso 2. O que está escrito aí? Quando Jacó viu-os, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Mahanai, 2 acampamentos. Quando ele estava vindo, ele viu um acampamento duplo de anjos. O que quer dizer isso, Mahanai? Para quê? Para que os anjos aparecerem para Jacó? 2 acampamentos. Aí aqui nós temos um vislumbre, tá? Um vislumbre profético da casa de Israel dividida. A casa de Israel é a casa de Judá. Em Jacó, 2 acampamentos divididos. Se um for destruído, o outro permanece. Um cativeiro assírio e outro cativeiro babilônico. Ou seja, a casa de Judá e Benjamim que foi para a Babilônia permaneceu intacta, né, com os levitas que foram juntos. Mas a casa de Israel, as 10 tribos do norte, foram todas misturadas com as nações pagãs. Por esta razão, quando Neemias voltou para reconstruir os muros, os samaritanos foram contra Neemias. Mas os samaritanos não são israelitas? São. Mas eram israelitas que estavam, lógico, vivendo bem na terra de Israel, vivendo bem em comodidade com as outras nações do lado. E Neemias, vindo lá da Babilônia, como da casa de Judá, ele vai reconstruir tudo, vai estabelecer um governo aqui, vamos perder a cabeça de novo aqui. Foram contra a reconstrução dos muros da cidade e do templo, os samaritanos. Quando chega a época de Yeshua, aí você vai entender por que os samaritanos não se davam com os judeus. Ou os judeus não se davam com os samaritanos. Porque se fala os judeus, porque os que vieram da Babilônia, todos, diferentemente se fosse da tribo de Judá, da tribo de Benjamim ou levita, todo mundo era judeu. E os samaritanos? As tribos do norte ficaram conhecidas como samaritanos por causa da mistura do povo. Mas todos eram israelitas, entendem isso, né? Só a diferença era essa. Então, assim, uma discordância histórica, o grande problema da mistura e o grande problema da oposição nos dias de Neemias na reconstrução. Não, você vai comentar como hoje se reflete, né? E ontem eu vi uma imagem em Tel Aviv de uma árvore de Natal com Papai Noel. Quer dizer, ainda hoje existem os israelitas nessa mesma assimilação de culturas diferentes como existia na época de Neemias, e existem também os Jerusalém, da parte oriental, que se dedicam mais à questão da Torá, né? Então ainda hoje se reflete essa dispersão dos israelitas que não se atêm à
Torá, né? E os que assimilam a cultura ocidental, essas coisas. E lamentavelmente esse sempre foi assim, o ponto de partida para os cativeiros, né? Quando Israel queria ser igual às outras nações. Sempre. Aí vinha a assimilação, fazer tudo que as outras nações fazem. E é como um quadro como esse. Mas Tel Aviv, né? Tel Aviv é um caos espiritual. Tudo quanto é mazela tem ali. Mas é lamentável entender que nos últimos dias Jerusalém estará num fervor espiritual muito grande por causa do templo, mas ao mesmo tempo uma apostasia muito grande. Como pode? Duas coisas ocupar o mesmo lugar? Sim, vai acontecer, porque todas essas mazelas que existem aí, hoje, como Tel Aviv, Haifa, o próprio movimento homossexual que cresce muito lá nas terras de Israel, também chegará a Jerusalém. Então, assim, por isso Jerusalém será chamada de Egito e Sodoma nesses últimos dias. Como registra lá Sefer Galut, Apocalipse. Mas isso é um outro ponto para discutirmos em outro momento. Onde está o Judá ali em Israel? Então, Judá... O Judá esse que está me confundindo de Judá e Israel, não tem? Sim, então só para lembrar aqui um pouquinho, Fiel, né? para refrescar um pouquinho a memória aqui de todos. Quando foi que aconteceu essa divisão? Quando Salomão resolveu agradar as mulheres dele, idolatrando os ídolos delas. Deus o exortou várias vezes, ele não quis dar ouvido, então Deus resolveu dividir o reino. E o reino do sul ficou chamado de Judá, por quê? Por causa da tribo de Judá, pelo território de Judá ser o maior território do sul, né, nessa parte de Jerusalém, e a tribo de Benjamim. Se vocês olharem um exemplo, olhem para esta folha aqui. Estão vendo a folha? Imagine que a folha é o templo, tá? A folha. Imagine agora uma linha cortando a folha no meio. Essa linha que vocês estão imaginando cortando a folha no meio é um rio que passa debaixo do templo. De um lado do rio é o território de Benjamim, do outro lado o território de Judá. O templo foi construído na divisa dos dois territórios, entende? Então o templo, ele faz parte do território de Benjamim e do território de Judá. Ele foi construído no meio, certinho. Esse rio era a divisão do território das duas tribos. Não, eu esqueci o nome do rio. Passa debaixo de Jerusalém. Entende? Então, assim, ok. Ali ficou conhecido como Reino de Judá. Reino de Judá envolve quem? Tribo de Judá e tribo de Benjamim e os levitas da região. E o reino de Israel é o reino do norte, com as outras 10 tribos, na qual o seu território, a maior parte era do meio de Israel para cima. Né? Então, da metade do estado ali de Betel para cima, vamos dizer, território de Israel com a capital em Samaria. Reino Israel no norte, capital Samaria, lá perto da Galileia. Reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. Entende? Então, no sul reinaram apenas os filhos de Davi. Todos os reis do sul eram descendentes do rei Davi e Salomão, é lógico. E no norte? No norte reinaram vários reis de várias tribos. A maior parte dos reis do norte foi tudo ruim, ou seja, distante de Deus, e a maior parte dos reis do sul foram bons, tementes a Deus. Você teve rei bom em cima e rei mau embaixo também. Aí chegou o momento em que a Síria levou as 10 tribos do norte, e chegou o momento que a Babilônia levou Judá e Benjamim para a Babilônia. A terra ficou apenas com os miseráveis que ficaram lá pobres, sem nada, vivendo lá. Com eles, Jeremias, Baruque e Obed-Melech. Entende? Então, assim, esse foi o início do racha, dessas duas divisões. No retorno das duas casas, e aí alguém ensinando por aí, dizendo que quando Yeshua estava aqui, só estava a casa de Judá lá, porque as tribos do norte estavam tudo dispersas. Mentira! Mentira! Porque as tribos do norte voltaram para a terra de Israel. As tribos do norte, na época do Império Romano, estavam em Israel.
Vamos dizer, havia judeus espalhados no mundo, sempre houveram, mesmo antes dos cativeiros. Existiam judeus fora de Israel. Lógico que depois dos cativeiros passaram a ter um número maior de judeus fora. Na época de Yeshua, a época do Império Romano, tinham muitos judeus fora, mesmo Israel vivendo de maneira soberana na sua religiosidade, embora suprimisse o Império Romano, porém havia muitos judeus fora. Muitos judeus fora. Mas isso não quer dizer que a casa de Israel não estava lá. Estava sim. Portanto, que a mulher samaritana é um exemplo dos quais, daqueles os samaritanos que não aceitaram Yeshua chegar lá depois, Yeshua foi. Embora, isso é apenas referência a Brit Hadashah, há várias outras referências judaicas de que a casa de Israel estava lá. Então, só para mostrar que Yeshua veio sim para a casa de Judá e a casa de Israel. Há um ensinamento errôneo de que a casa de Judá nunca abandonou a Torá. A casa de Judá foi para a Babilônia porque abandonou a Torá. Os reis de Judá, quem foi o último rei de Jerusalém? Do reino de Judá? O rei Zedequias, que foi uma marionete na mão dos seus governantes, aceitava as imagens de Baal e de outros ídolos dentro do palácio. Jeremias combateu, confrontou cara a cara com eles, e por causa do pecado deles, acabou-se o templo, acabou tudo. Como que a casa de Judá nunca abandonou a Torá? Não, mas a casa de Judá foi para a Babilônia, manteve-se Torá, se reorganizaram por causa do profeta Daniel na Babilônia, que foi o que começou e instituiu as sinagogas na Babilônia. Quando o povo voltou da Babilônia para a terra de Israel, estavam sim voltando para a Torá. Portanto que Esdra, quando leu o livro da Torá para o povo de Israel em Jerusalém, ninguém falava hebraico, e ninguém falou hebraico até os tempos de Yeshua, falavam aramaico. Esdras tinha que ler em hebraico e traduzir para o aramaico para o povo entender. Isso custou um dia inteiro. Só o livro de Deuteronômio, ou seja, Devarim. E o povo chorando. Por quê? Porque abandonaram tudo. Não sabiam fazer mais nada. Mas na Babilônia não conservaram pouquíssimas coisas. Inclusive, quem mantinha sempre aceso eram os Kohanim, os sacerdotes e os levitas. Mas o povão, não. Enfim, Yeshua, a época de Yeshua, os judeus estavam num fervor religioso muito grande. Lógico. Porque depois da guerra dos Macabeus, na época do Império Grego, cresceu um fervor por causa das profecias do profeta Daniel, de que Mashiach chegaria. E na época do Império Romano, depois que o reino está estabelecido, que há agora Edomeu reinando sobre a terra de Israel, mesmo debaixo do Império Romano, há uma organização de um governo, de um reino. Agora eles estão esperando com todo fervor a chegada de Mashiach. A casa de Judá mantém a sua fidelidade à Torá? Nem tanto. Porque o Sanhedrin, o Sinédrio, que foi impedido pelas leis de Roma de julgar, ou seja, de condenar alguém pela Torá e matar, né? Ou seja, as penas capitais da Torá, Israel não podia exercer mais, por causa da Lex Romanus, a lei de Roma. A Pax Romanus, né? A paz de Roma. E consta aqui no Talmud, Tratado de Sanhedrin, os próprios Rahamim, depois os próprios sábios disseram isso, que quando o Mashiach chegar, para eles não chegou ainda, né? Quando o Mashiach chegar, o Sanhedrin estará como uma casa de prostitutas. Isso quem diz são os sábios do Talmud. E não é de se admirar que quando Yeshua esteve aqui, o Sanhedrin estava assim. Metade de saduceus corruptos colocados por Roma no templo, e metade de fariseus, em que boa parte deles também eram convenientes com algumas coisas. Isso é história, isso não é Brit Hadashah nem cristianismo, não, isso é história mesmo. Inclusive o próprio Talmud vai registrar que o templo agora foi destruído por causa de quê? Uma palavrinha, é uma frasezinha pequena. Sinat Hinam. Diga comigo, Sinat Hinam. Ódio gratuito. Ódio gratuito. As pessoas planejavam a morte das outras de graça. Assim, mas na época de Yeshua parecia ser todo mundo religioso. Não, não era.
Mas isso daí a Torá, ela legisla isso. Qualquer pessoa pega em adultério tinha que morrer apedrejado. Porém, não podia nem executar essa sentença ali, porque Roma não deixava. Né? Mas, no que você falou, a gente pode ver a predisposição das pessoas em querer dar fim à vida das outras, sem apurar de fato os fatos. Entende? Então, por pouca coisa já se queria, corta a cabeça fora. Porque precisaria de duas testemunhas, né? No caso da mulher, tem uma opção de coisa errada. Uma opção de coisa errada. Agora, por que o primeiro templo foi destruído? Lá, de Salomão. Por 3 pecados, diz a Guemará. Por derramamento de sangue, incesto e avodazará, idolatria. Os 3 pecados levaram o templo de Salomão à ruína. Idolatria, incesto e derramamento de sangue. Então assim, você tem 3 coisas pesadas, pesando na balança, sem arrependimento, e Deus resolveu dar fim a tudo. Aí chega no templo agora, que Zorobabel ergueu, e Herodes embelezou. Inclusive alguém fez um templo aqui em São Paulo e diz que é templo de Salomão. Nem de história sabe direito, porque não é templo de Salomão. Aquilo ali é o templo de Zorobabel e Herodes embelezou. Mas tudo bem. Só para vocês entenderem que o templo de Salomão era diferente. E o templo de Herodes, que é aquela suntuosidade da época de Yeshua, foi destruído por causa de quê? Também diz a Guemará no Talmud. Por causa simplesmente de Sinat Rinan, ódio gratuito. Que envolve, só o Sinat Rinan já envolve os outros 3 pecados. Derramamento de sangue, incesto e avodazará, idolatria. Você vai discordar de uma coisa histórica. Olhe para Beit Hadashah, o tempo todo queriam matar Yeshua. O tempo todo planejavam a morte dele. Ele falou assim, não, isso aí é um conto de Roma. Não é de Roma não, isso é história. Flávio Josefo e vários outros historiadores da época. Registros da história. Agora, quem conta a história conta do jeito que ela quer, né? As pessoas para falar que só a casa de Judá não precisa de Yeshua não, porque cumpre Torá. Cumpre nada, nunca cumpriu. Na risca, nem Moisés cumpriu tudo. E na época dos cativeiros, ninguém cumpria. Sempre existiram os tzadikim. Quem são os tzadikim que cumprem tudo? O que é um tzadik? O que é um justo? O que é uma justa? Por favor, alguém diga, se manifestem. Quem se separa o santo do profano. Se afasta do que é profano. Bom. Se aproxima do eterno. Mas é só se afastar. Mas consegue fazer plenamente? 100% Nunca. Então quem é o justo? Aqueles que se aproximam do eterno constantemente. E por que se aproximam do eterno constantemente? Porque não conseguem guardar tudo. que reconhece que é. Sempre dependentes da misericórdia do eterno. Aí vem a Hassidut hoje dizer, a Hassidut hoje diz, que quem é o melhor? O tzadik, aliás, o tzadik, entre o tzadik, que é o justo, e o rachá, que é o ímpio, existe um que está no meio, chamado Benoni, o intermediário, que no hebraico moderno hoje chama de medíocre. No hebraico moderno, tá? Mas uma linguagem mais mishnaica é o intermediário, diga. E Yeshua mostrou bem isso naquela oração daqueles 2 que estavam no templo, né? O fariseu e o publicano. Um orando, falando que ele não se misturava, e o outro pedindo perdão e confessando suas faltas, ele vai dizer, Fazendo nossos tahanum. 2 saíram justificados. E aí vamos dizer aqui, o fariseu não estava falando a verdade? Você acha que ele ia mentir para Deus? Ele dava o dízimo realmente certinho, ele jejuava tantas vezes por semana, isso está certo, mas a maneira como se justifica diante de Deus fazendo, já demonstra o que está dentro do coração. Enquanto o outro chegava se humilhando, dizendo, eu não mereço nada, eu estou perdido, tem misericórdia de mim. Então assim, disposto a fazer uma techuvá, e é justamente isso, que refletia o quadro da época. Então assim, a Hassidut hoje mostra que o intermediário, ou seja, a pessoa que não é nem justa demais, nem ímpia, ele está querendo alcançar, embora ele erra, ele falha, ele ainda está num grau maior do que o justo. Por quê?
Porque alguém que está o tempo todo querendo alcançar a justiça e mesmo assim é falho, ele está o tempo todo se aproximando. Enquanto que aqueles que são justos e nunca erraram e nunca pecaram, eles estão mais propensos a serem puxados para baixo. Entenderam isso? Então, é isso que a gente precisa ver. A casa de Judá sempre precisou e sempre vai precisar, como a casa de Israel. Conseguiu entender a casa de Israel e a casa de Judá? Bom, só mais um pouquinho. Sei que a alma já está clamando, mas... Muito bem. Jacó é inspirado pelos Malachim no acampamento duplo dos anjos. Então, sim, os Malachim, que antes foram enviados para falar para Jacó, sem palavras, só com demonstração, faz isso. Separe seu acampamento em dois. E Jacó percebeu isso e fez depois. Continuando, Jacó ora a Hashem no período de Arvit, e nesse período em que ele vai orar, ele vai atravessar toda a família dele para o outro lado, ele atravessa o val de Jaboque, português Jaboque, que é isso, é um ribeiro, descer, atravessar para o outro lado. Em hebraico se chama Ma'avar Yavoque, a travessia do Yavoque, ou ribeiro do Yavoque. Yavoque é o nome do ribeiro. Agora preste atenção, Jacó está atravessando a travessia do Yavoque. Passando a família dele toda para um lado, porém ele fica do outro, para orar mais. Há alguém que vai dizer, há um comentário rabínico que discute sobre, Jacó ficou para pegar outros pertences menores, para mostrar que ele era uma pessoa simples. Ok, ideias são ideias, embora não está tão escrito isso no texto. Que vamos lá, que está dizendo aqui, verso 23. Diz assim: ele se levantou naquela noite, pegou suas duas mulheres, as duas escravas e seus 11 filhos e atravessou Iaboque. Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir mandou que atravessassem seus bens. Jacó foi deixado só. Ficou só ele. E então um homem lutou com ele até o amanhecer, até a Shacharit. De Arvit até Shacharit. Um homem lutou com ele. Quando percebeu que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. O homem perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: de agora em diante você não se chamará mais, não está assim de agora em diante. Mas Shimecha vayomer Jacó, vayomer lo Jacó yameh. E disse: não Jacó se dirá mais o teu nome. Se dirá, está no futuro. Se chamará mais o teu nome. Ele não está mudando o nome naquela hora. Ele só está informando para Jacó que o nome dele será mudado. Não se dirá ou se chamará mais o teu nome, pois Israel será o teu nome. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, foi uma bênção, foi
pré-profecia da bênção, né? Ou seja, ele não está otorgando a bênção, mas o que já está por acontecer, né? Seria isso? Sim. A bênção completa seria depois, mas aqui ele é abençoado de uma forma. Que forma? Está sabendo. Isso aí. Mas por que saber que o nome dele vai ser mudado é uma bênção? É porque a Saberá que ele não ia morrer na mão de Assad. A certeza de que ele não vai morrer. E ele Estava orando para isso. vai acontecer algo em que o seu nome será mudado. Então assim, e o Malar, que a gente vai entender que é o Malar aqui, esse anjo está dizendo para ele assim: porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O Malar já estava dizendo para ele que ele ia lutar com o irmão e ia prevalecer. Então para ele isso foi Uma bênção, um alívio. Também a confirmação da descendência, né? Perfeitamente. Que esse é o resultado final da bênção. Que esse era o objetivo e o maior medo dele: perder a mulher e os filhos. E ele morrer por ali também.